Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, todos os adolescentes que estão em casa assistindo essa pequena aula que nós vamos dar hoje. Estou muito feliz porque nós vamos falar sobre um assunto muito legal, um assunto que eu gosto de falar, que é a nossa lição de número 12. A nossa lição de número 12, que é amadurecimento cristão. Um amadurecimento cristão. Isso é o que falta para muitas pessoas no meio nosso meio religioso. Muitas pessoas não amadureceram ainda, mas já acham que já alcançaram essa maturidade. E nós não vamos falar aqui de idade, nem de você com 50 anos é mais maduro, com 20 anos é mais maduro, com 100 anos é mais maduro, com 5 anos é menos maduro. Não é isso. A maturidade cristã é outra coisa. A nossa lição, então, ela vai se encontrar em 1 Coríntios 13, 11 e 14 e 20, os textos onde a lição se baseia. O nosso texto áureo se encontra em Efésios 4 e 13, que diz assim: desse modo todos nós chegamos a ser um na nossa fé e o nosso conhecimento do Filho de Deus. Assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Efésios 4 e 13. Nosso textuário já nos dá uma abertura do que é um crescimento cristão. Mas a nossa lição vai nos ensinar que existem fases para esse crescimento. Existem algumas coisas que precisam ser alcançadas para ver um crescimento cristão. O nosso livro desse trimestre estuda os dons espirituais e ela encerra no capítulo 12 e no capítulo 13, mas no capítulo 12 especificamente, ela traz uma coisa muito importante, que é o amadurecimento cristão. Ela trouxe os dons antes, mas ela chega num ponto em que agora nós vamos aprender e entender que ter dons espirituais não significa que eu tenho um amadurecimento cristão. Os dons espirituais são coisas que Deus dá para nós, para que nós entendamos que Ele quer nos usar, que Ele quer nos colocar, que Ele tem algo para nós. Isso que Deus quer fazer conosco. E então, nessa parte, ela vai nos abrir um pouco a mente, para que nós consigamos entender isso, para que nós consigamos chegar em algum lugar. Eu quero ler com vocês em 1 Pedro 2, no capítulo 2 e no versículo 2, que vai nos dizer: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. O que Pedro está falando aqui? Ele está dizendo assim, olha, vocês aceitaram Jesus, vocês começaram a andar em Jesus, e agora vocês precisam ter o desejo do leite espiritual. Vocês precisam desejar o crescimento. Vocês precisam desejar crescer. Ele está dizendo assim, quando vocês aceitarem Jesus, começar a caminhar com Jesus, vocês vão estar vivendo a primeira fase. Essa primeira fase, ele explica assim, é como um bebê. Você vai começar a andar com Cristo. E você precisa desejar o alimento certo para aquela fase. E uma criança, um bebê, ela precisa de leite. Ela precisa do alimento certo para a fase dela. Você não pode pegar um bebezinho recém-nascido e querer dar um alimento sólido para ele. Você vai ter problemas, não vai dar certo, não é aquele alimento. Pode ser que ela até engula, mas vai dar algum problema digestivo, vai dar algum problema na criança, porque não era o alimento certo que acontece nessa fase. Hoje nós estamos vivendo, vamos dizer, uma fase do início. Nessa minha fase eu preciso comer o alimento certo para que eu tenha um crescimento certo. Mas se eu comer o alimento errado, eu posso acreditar que eu cheguei em uma maturidade que na realidade eu não cheguei. Eu cheguei num ponto, eu entendo, eu conheço, eu tenho dons, eu falo em línguas, eu profetizo, agora eu sou grande.
mas na realidade você comeu um alimento errado antes, e você não teve a base certa. Então você comeu um alimento errado, a tua base não está certa. Então nós temos que desejar o crescimento, mas entender a fase que eu estou vivendo. Não querer, na minha fase eu estou vivendo de tomar leite, eu vou tomar leite, eu não vou comer um alimento sólido, porque se eu comer esse alimento sólido eu vou ter uma consequência. Então eu, como criança, iniciando, eu preciso comer as coisas certas, eu tenho que buscar o crescimento e me alimentando das coisas que são certas. Tem muitas coisas hoje no mundo, muitas pessoas falando de Jesus, tem muitas pessoas pregando, mas às vezes você está lá e você não entende o que é aquilo, você não entende o que está acontecendo, você acha, pronto, eu vou seguir essa linha de pensamento, mas quando você embarca naquilo ali, você vai ver, poxa, mas agora eu cresci. E daí você entra nessa barca, começa a falar, começa a andar, mas lá na frente, quando você perceber, não deu certo. Aí você vê muita gente hoje em dia por aí, você diz, mas aquele pregava, cantava, era uma bênção, falava em línguas, ele profetizava, e de repente caiu. Por quê? No início, ele não teve a base certa. Ele não se alimentou do que precisava ser no início, ele começou errado. E viu o que aconteceu? Lá na frente, ele caiu. Então, precisamos ter um amadurecimento cristão. E nesse amadurecimento eu tenho que entender a minha fase, o que eu preciso me alimentar, o que eu preciso comer, o que eu preciso fazer. Começando buscando conhecimento da palavra, depois buscando Jesus em oração, buscando conhecer as coisas de Deus, me integrando dentro da minha fase na igreja. Eu comecei agora, eu não posso ser pastor agora. Eu tenho que primeiro me integrar com o corpo da igreja, começar a fazer parte desse corpo, começar a atuar nesse meio. Eu sou um adolescente. Eu sou adolescente, mas eu quero ser jovem. Aí eu vou entrar na juventude e eu vou chegar lá e eles estão vivendo uma outra fase espiritual. Eles estão vivendo um outro destino, estão caminhando de uma forma diferente. E eu vou chegar ali e vou acabar lá na frente tropeçando ou eu acabando fazendo coisas que não era para ser. Não era o meu momento. Eu acabei colocando, como diz o ditado, a carroça na frente dos bois, porque não era aquela fase que eu deveria viver. Então, eu vou buscar ardentemente o crescimento cristão, eu vou me alimentar da coisa certa, no momento certo. Eu tenho que desejar ardentemente, eu tenho que conhecer as fases cristãs, conhecer a minha fase que eu estou vivendo, as fases de crescimento. A Bíblia traça um paralelo, vocês vão ver que ela vai traçar um paralelo falando assim, lá em Efésios 4 e 11. Vamos lá ler, Efésios 4 e 11. Vamos ver o que está escrito em Efésios 4 e 11. Aí tem um paralelo que Paulo traçou aqui em Efésios 4 e 11, que vai dizer assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas e outros para pastores e mestres. O que Paulo está falando assim? Existe um tempo, Deus vai determinar para você e ele vai conceder. Uns vão ser pastores, uns vão ser apóstolos, outros vão ser evangelistas e outros vão ser mestres. Colocações. Então Deus vai colocar você no tempo certo. No tempo certo ele vai colocar você no lugar em que você quer. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Paulo está dizendo assim, ele está fazendo isso com a vista olhando assim, qual é o teu crescimento? No que você cresceu? No que você se aperfeiçoou? Você está aperfeiçoado? Você buscou o crescimento? Você se alimentou das coisas certas nos tempos certos? Você andou da forma certa? Porque, como eu disse, não adianta um bebê querer se alimentar com alimento sólido. Vai chegar o tempo em que você vai comer o alimento sólido. Por que ele usa esse paralelo das fases? A Bíblia faz um paralelo das fases de crescimento natural
para explicar as fases de crescimento natural. Então ela vai traçar um paralelo de fases de crescimento natural para umas fases de crescimento espiritual. Então a Bíblia vai usar criança, jovem e adulto. Ela vai falar em pais, jovens e crianças. Por quê? Eu sou uma criança, eu vou andar na fase da criança. Eu sou jovem, eu vou andar na fase de jovem. Eu sou um pai, eu vou andar na fase de pai. Porque o pai ele tem um conhecimento maior, porque ele já passou pelas duas fases. Eu não posso pular a fase de criança para pai. Eu não posso pular direto de jovem para pai. E também não posso, na fase de pai, querer ser criança de novo. Porque tudo isso vai determinar o tempo que eu estou caminhando. Então aqui Paulo está dizendo, com vista ao aperfeiçoamento. Está dizendo assim, conforme o teu crescimento, Deus vai olhar e vai dizer, o crescimento do Misael, agora ele vai poder chegar a ser um pastor, vai poder chegar a ser um evangelista, ele vai conseguir ser um profeta, mas é com base no aperfeiçoamento em que Cristo determinou. Ele vai olhar, o Misael já aperfeiçoou, ele teve o crescimento, ele vai. Aí vai continuar assim dizendo, para a edificação do corpo de Cristo. Ele vai dizer assim no 13, até que chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Esse é o nosso texto áureo. Ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Está dizendo assim, você agora amadureceu, agora você já tem uma fé determinada, de uma unidade junto com o corpo de Cristo, com as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Você já está num estado de pessoa madura, numa estrutura de plenitude de Cristo, uma medida de estatura de plenitude. Você está completo, você está pleno, está parecido com Cristo. Você chegou num nível em que você teve todos os crescimentos, você passou por todas as fases e você chegou a Cristo perfeito. Mas se eu começar a pular fases, pular etapas, para querer chegar a um nível maior antes do tempo, vai acabar com que eu não consiga chegar, posso eu achar de mim que eu sou isso, quando na verdade eu ainda não alcancei essa estatura, eu ainda não cheguei a esse tamanho, a esse lugar. Aí continua assim, para que não mais sejamos como crianças. E não estamos falando aqui de criança no lado natural, mas no lado espiritual. Porque tem muitas pessoas que a gente vai falar de Cristo hoje, a gente vai chegar, vai começar a comentar sobre o amor de Deus, a gente fala para eles, não, eu conheço Jesus. Aí você começa a explicar alguma coisa, não, eu não aceito isso. E você está simplesmente falando da Bíblia, e ela vai dizer, eu não aceito assim. Mas poxa, como você se diz um cristão maduro, com idade para ser maduro, já tem ali 10, 15, 20 anos andando com Cristo, mas você não aceita algumas coisas que na Bíblia estão escritas. Que maturidade você alcançou? Que altura você chegou? Então, para que não sejamos como crianças, arrastada pelas ondas e levadas de um lado para o outro, levados por um lado para o outro por qualquer vento de doutrinas. Ou seja, eu cresci, então eu tenho que ter em mim o entendimento da palavra de Cristo. E eu tendo esse entendimento, eu não vou ser arrastado de um lado para o outro por qualquer coisa. Tem alguns ditados que dizem, algum vai oferecer para você um pasto verde, quando na verdade você tem um entendimento que quando você anda com Cristo, os pastos não são só verdes. Existe o pasto seco, existe o momento ruim, existem as coisas que não são, quando Deus quer falar, Ele vai falar, quando Ele não quer, Ele não vai falar. Eu não vou ficar correndo atrás, nem sendo levado por doutrinas de homens, por ideias de homens, mas sim eu vou estar sendo levado por ideias de Cristo, eu vou ser um cristão firmado. E continua assim, qualquer vento de doutrina, por armadilha das pessoas,
pela astúcia como que induzem ao erro. Então eu, com o meu crescimento, eu não vou, qualquer palavra vai me tirar do caminho de Cristo. Não, eu vivi as fases, e eu não estou dizendo isso, para que não deixar bem claro para vocês, que não é pela idade de vocês. Eu tenho 10, 11, 12, eu tenho 15, eu tenho 20. Não é pela idade que você vai obter um crescimento. Claro que quanto mais tempo você passar com Cristo, quanto mais tempo você tiver conhecimento da palavra, quanto mais tempo de oração você tiver, isso vai te colocando cada vez mais próximo de Jesus. Isso vai te deixando mais parecido com Cristo, isso vai te dando uma maturidade maior. E você está vendo que há um ano, 2 anos atrás, você estava participando da EBD. Lá na EBD você aprendia as historinhas, ouviu falar lá de Noé, ouviu falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Daniel, de Jonas, de Jó. Você ouviu todas as historinhas lá do Velho Testamento, ouviu falar do nascimento de Jesus. E de repente você chega agora na segunda fase da tua adolescência, na tua pré-adolescência, tu chega ouvindo coisas diferentes. As histórias mudaram, a forma que você ouve agora a palavra de Cristo é diferente. Porque no início você precisa conhecer a história de Jesus. Agora que você passou pela primeira fase, você precisa ter um entendimento do que aquilo gerou. Isso gerou a Cristo, gerou dons, gerou salvação. Então, quando Pedro, no 1 Pedro 2:2, ele diz assim, para salvação, você vai buscar crescimento para a tua salvação. Ou seja, se eu não buscar um crescimento, eu não vou alcançar a salvação, porque em algum ponto eu vou fraquejar. Em algum ponto eu não vou conseguir, então eu vou buscar o crescimento para que a minha salvação esteja garantida lá no final. Então eu vou crescer em Cristo para que eu consiga garantir a minha salvação lá no final. Continua dizendo assim, pela astúcia que induzem ao erro. Então ele está dizendo aqui, pessoas vão vir aqui e vão tentar, pelas artimanhas deles, vão tentar te induzir ao erro. Você vai estar, porque nessa primeira fase, Pedro fala assim, que nós somos carnais nessa primeira fase, que nós somos carne, que nós estamos sucessivos ao erro na primeira fase ainda, porque na fase de bebê, qualquer coisa que me oferecerem, eu como. Por que o pai e a mãe dizem para você assim, meu filho, quando você estiver na estrada, não fale com estranho, não converse com estranho, mas porque o estranho vai te induzir ao erro, ou seja, vai te oferecer uma balinha com problema, vai te oferecer um brinquedo, porque ele já é adulto, ele já sabe como te seduzir a criança. Então, o que ele está dizendo assim? O que ele está dizendo aqui, que Paulo está dizendo aqui? Se você se deixar levar pelos ventos de doutrina, se você não tiver o crescimento espiritual, se você estiver agindo como criança ainda, as pessoas que são um pouquinho mais maduras, que têm um pouquinho mais de entendimento, vão te induzir ao erro, porque você não está pronto para viver aquilo ali. Então, vamos buscar o crescimento espiritual para que estejamos prontos para enfrentar a fase que nós estamos vivendo. No 15 diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Então, vamos crescer em tudo que é o cabeça, que é Cristo. Vamos buscar esse entendimento para que nós não sejamos enganados pelos aqueles que são um pouquinho mais maduros que nós. Vamos nós também buscar o conhecimento. Existem pessoas que vão falar os mais maduros, a gente tem que ouvir os mais maduros. Sim, a gente tem que ouvir os mais maduros. É com eles que a gente vai abranger o nosso conhecimento, que sozinho nós não vamos conseguir. Nós precisamos da ajuda deles. Nós também precisamos muito mais da ajuda de Cristo. E precisamos da ajuda das pessoas mais maduras. Então eu tenho que ouvir o meu pastor, eu tenho que ouvir o meu líder, para que eu consiga ganhar esse crescimento. Para encerrar, vamos ler lá em João 2:12, bem ligeirinho. Vamos lá, senão vai dar muito tempo e daí a Prof. Chay briga comigo, porque eu me estendo muito, eu falo demais. Vamos lá, 2:12. João, primeira epístola de João, no capítulo 2 e no versículo 12, diz assim, vamos lá, filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pois escrevo a vocês porque conheço aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio.
jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. O que João está dizendo aqui? Ele está mostrando as fases, chamando de filhinhos. Eu escrevo a vocês, filhinhos simboliza criancinhas pequenas. Eu escrevo a vocês para que vocês tenham um pleno entendimento de que ele já era maduro. Ele escreve aos jovens, porque ele está dizendo assim, vocês vão passar pela fase de filhinhos e também vai ter os jovens, vocês são fortes, vocês já começaram, já estão passando podendo comer um alimento sólido, agora vocês vão poder sentir coisas diferentes nessa fase de crescimento. E ele está dizendo assim, e pais, eu escrevo porque vocês já conhecem aquele que é desde o princípio. Ele está dizendo, vocês já conheceram, pais, aqueles que é desde o princípio. Então aqui nós temos as fases declaradas. João deixa bem explícitas as fases, dizendo para os filhinhos, para os jovens e para os pais, dizendo, filhinhos, eu vos escrevo porque vocês venceram o pecado, vocês já foram perdoados. Vocês já encontraram Jesus. Vocês não precisam mais se preocupar. Vocês já estão andando com Cristo. E depois ele diz assim, jovens, eu escrevo porque vocês são fortes. Vocês já estão comendo alimento sólido. Vocês já passaram pela fase do início, da salvação, da conversão. Agora vocês estão comendo um alimento mais sólido. E ele termina dizendo, pais, eu vos escrevo porque vocês já conhecem aquele que é desde o princípio. Ele está dizendo, vocês já conheceram Jesus, vocês já passaram pelas fases, agora vocês podem ensinar. E ele diz assim, pois eu escrevo vocês porque conheço aquele que é desde o princípio. Ele está dizendo, eu estou escrevendo como um pai, porque eu conheço, então, como um pai, eu posso ensinar, eu posso dizer as fases que vocês vão passar. É isso que João está dizendo aqui. Então, vamos passar pela primeira fase. Se você já passou, se você já entendeu que você já passou pela fase de comer um alimento um leitinho mais sólido, mais substância, agora você vem para o alimento sólido. Se você já passou pelo alimento sólido, já entende que é um pai, busque esse conhecimento, mas não deixe de buscar em Cristo, não deixe de fazer parte da igreja, de entender que nós temos fases para viver e que eu tenho que estar com as pessoas em volta, e entendendo as fases das pessoas que estão em volta de mim, para que eu não venha fraquejar e cair e perder a minha salvação. Vamos buscar ardentemente essa salvação. Vamos orar. Deus, Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Pedimos que a sua presença venha estar conosco, que as suas mãos saradoras, curadoras venham guardar as nossas vidas, as nossas casas e as nossas famílias. Que nós possamos andar contigo, Senhor, na sua verdade, na sua vontade, lhe agradando, lhe exaltando em tudo. Podendo entender, Senhor, a fase que estamos vivendo, podendo entender, Senhor, o momento que nós estamos em Ti, Pai, para que nós possamos ser bons e melhores para Ti, que nós possamos alcançar a altura e a maturidade que o Senhor deseja para cada um de nós. Se conosco, Pai, é o que nós pedimos ao Senhor e já agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos, Senhor, que venha repreender toda enfermidade, todo o mal e todo o inimigo que esteja assolando a cabeça desse adolescente agora, e que ele sim possa buscar o crescimento espiritual em Ti, Pai, que ele possa buscar a maturidade em Ti, Senhor, para que ele alcance a altura de varão perfeito e que ele possa, Senhor, daqui uns dias ser como Pai, ensinando para os outros a sua palavra, falando do seu amor. Fica conosco, é o que eu te peço e já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tchau!